Vamos começar a nossa aula de Revit 2018. Nessa tela inicial, assim que você abre o software, o Revit 2018, vai apresentar essa tela inicial. Aqui na primeira linha, na primeira parte, vai apresentar em miniatura os últimos projetos que você tem trabalhado. Aqui, projetos, né? Tem a opção de abrir um novo projeto, abrir um projeto existente, criar um novo projeto. E aqui são os atalhos para criar projetos novos a partir de modelos pré-configurados. As famílias, né, as famílias que foram editadas recentemente aparecem aqui na parte de baixo da tela. Aqui tem alguns links aqui, né, da Autodesk, tá? Alguns links interessantes, até aqui o vídeo de introdução dá uma geral também no Revit, na interface do Revit. Mas vamos abrir aqui um projeto de amostra, mais para a gente aprender a utilizar o mouse e os recursos aí do Revit. Então vamos clicar nessa amostra de projeto de arquitetura, que já vem com o Revit 2018. Vai abrir, aqui é uma folha, né? É um projeto já que vem junto com a instalação do Revit. Mas para a gente conhecer aqui o menu superior, o navegador de projeto e aqui a janela de propriedades. Tá? No navegador de projeto, vamos aqui ver as vistas, né? Tem vistas de plantas, vistas 3D, elevações, cortes. Vamos clicar aqui no mais para abrir a árvore de plantas de piso. Tá em inglês, né? Esse projeto está em inglês. Vamos clicar duas vezes no Level 1. Level 1 é o piso térreo, né, daquele projeto. Clicando duas vezes aqui, você vai para o nível térreo daquele projeto. Clicando duas vezes no Level 2, você vai para o próximo pavimento. Tá? Clicando aqui em elevações, no mais, podemos ver as vistas em elevações. Vamos clicar, por exemplo, a vista sul. Aqui, para aproximar com zoom, eu vou girar o botão scroll do mouse. Girar para cima o botão scroll do mouse, eu amplio, eu aumento o zoom na imagem. Pressionando e arrastando o scroll, é como se fosse o pan, eu arrasto a imagem na tela. Então aqui a gente pode ver level 1, o piso seria o piso do térreo, level 2, o piso superior. Aqui o nível da cobertura, roof. Voltando aqui no piso, clica duas vezes level 1. Aqui. Posso aproximar girando o mouse para cima, eu aproximo o zoom, girando para baixo, eu afasto o zoom. Né? A vista 3D, aquela vista 3D, tem um atalho aqui no menu de acesso rápido. O atalho é o desenho dessa casinha aqui em perspectiva. Ou aqui no navegador de projeto, eu tenho aqui vistas 3D. Eu abro aqui essa árvore de vista 3D. Tem várias câmeras já que o projetista inseriu nesse projeto, né? Tem várias câmeras e tem esse 3D entre chaves. Esse 3D entre chaves sempre vai existir. É o 3D padrão do Revit, que é igual a esse aqui. Vamos clicar aqui, vista 3D padrão. Vai mostrar aqui terreno, tudo que foi modelado no Revit, né, em 3D. O mouse funciona da mesma maneira, girando para cima eu amplio o zoom, girando para baixo diminui, afasto o zoom. Eu vou segurar e manter pressionada a tecla Shift no teclado, mais o scroll do mouse, aí permite girar essa vista 3D, né? Permite arrastar também, solta o botão Shift e mantém pressionado o botão scroll do mouse.
A gente consegue arrastar o projeto na tela. Pressiono Shift, eu consigo girar o meu 3D na tela para poder visualizar aí de vários ângulos a construção em 3D, né? Vamos aqui no menu superior, vamos conhecer então. Bom, falei do navegador de projeto, falei do mouse. Vamos falar um pouco da janela propriedades aqui. Tudo aqui no Revit é desenhado em 3D, né? Telhado, janelas, portas, paredes, árvore, o terreno, tudo está modelado em 3D. E todo objeto, né, que eu selecionar, vamos selecionar aqui, por exemplo, o gradil. É só clicar, ele fica destacado na cor azul. Eu clico em cima com o botão esquerdo do mouse. Imediatamente aqui na janela propriedades, aparece aqui o tipo de família que eu selecionei, né? O objeto que eu selecionei é um guarda-corpo, aqui o modelo SH 1100 milímetros. E aqui embaixo, algumas propriedades. O nível da base do gradil, ela está amarrada no level 2, ou seja, no piso superior. Deslocamento em relação a esse nível, né? Eu posso configurar. E mais algumas propriedades aqui que eu posso cadastrar. O comentário, a marca do gradil, eu posso inserir também esses valores aqui nas propriedades. Se eu selecionar um outro objeto, por exemplo, o telhado, já vai mostrar outros parâmetros aqui, outras configurações, tá? E assim por diante. Cada objeto que eu seleciono no Revit, na janela de propriedades, como o próprio nome sugere, propriedades, vai mostrar as propriedades, os parâmetros que eu posso alterar do objeto selecionado. Nesse caso, seleciono uma parede, está escrito aqui o tipo da parede é a parede básica. Eu posso trocar o tipo dessa parede, então clicando aqui na seta, existem vários tipos aqui de parede. Eu posso trocar, escolher uma outra parede, tá? E aqui também os parâmetros, a altura, o deslocamento em relação ao piso level 2. Então, essa parede em relação ao nível do piso level 2 tem um deslocamento de menos 1.500 milímetros, ou seja, está 1,5 m abaixo. Aqui, ó. A base da parede está 1,5 m abaixo do level 2. Então, é um parâmetro também que eu configuro. A altura total dessa parede, 2.600 milímetros. Então, daqui do level 2 até o topo da parede, 2.600 milímetros. Então, o Revit é todo parametrizável também. Tudo que eu construo aqui no Revit, eu posso alterar por meio dos parâmetros. Tá? Então, a janela de propriedades também muito importante e sempre deve ficar ativa. A janela de propriedades e a janela de navegador de projeto. Essas duas janelas sempre manter aberta. Se por acaso você clicar no X e fechar a janela, tudo bem. Vamos vir aqui no menu Vista, aqui no final, Interface do usuário, e você vai procurar aqui navegador de projeto e propriedades. Você ativa novamente essas janelas por aqui, pela interface do usuário. Tá? Continuando aqui no menu superior, né, no menu tipo Ribbon, né, que é chamado esse menu aqui. Vamos voltar aqui no level 1 e vamos conhecer um pouco desse menu. Durante as aulas nós vamos aprender a utilizar a maioria desses comandos, né? Como trata-se de um curso de projeto de arquitetura, então esse menu arquitetura será o mais utilizado. Nós temos aqui os objetos, né? Como construir parede, porta, janela, componentes, né? Componentes são as famílias aqui, por exemplo, de mesa, janela, pia da cozinha, as peças de banheiro, né? Vão ser inseridas no nosso projeto como componente. Coluna, né? Telhado, forro, piso, aqui sistemas de cortina, as paredes de vidro, né? Deixa eu mostrar aqui no 3D.
eu posso construir paredes aqui, né? Criar um sistema aqui de parede de vidro. Vamos ver aqui, ó. Não, parede cortina. Então, aquelas paredes todas feitas somente com vidro e os montantes, então eu consigo construir também por aqui. Eixos da cortina, os montantes, tem essas peças para eu poder construir esse tipo de paredes de vidro, né? Aqui continuando, guarda-corpo, rampa, escada, os textos. Esse texto não é texto de escrever nome de ambiente, por exemplo. Não é esse texto é um texto do modelo. É um logotipo da empresa, por exemplo, né, que faz parte da construção. Então eu posso construir o texto com esse comando de texto do modelo, assim como as linhas aqui, ó. Agrupar, né, esses modelos, tá? Grupo de modelos. Os ambientes aqui, ó, existe um comando próprio para eu colocar o nome dos ambientes. Então aqui no caso da cozinha, né, kitchen, a sala de estar, tudo isso aqui não foi escrito com comando de texto. Existe um comando próprio, né, de ambiente. Ambiente. Esse comando também, muitas vezes você quer um ambiente dividido. Por exemplo, aqui é cozinha e sala de jantar, né? Ele foi identificado aqui como um ambiente único, né? Então tem 73 metros quadrados. Só que eu posso dividir esse ambiente em dois, em cozinha mesmo, né? Fazer uma linha aqui no piso, dividir um ambiente em cozinha e dividir um outro ambiente como a sala de jantar, por meio de linha. Então tem aqui o separador de ambiente também, né? Não preciso ter uma parede para dividir um ambiente. Então aqui também como identificar os ambientes. Aqui é o comando para calcular áreas, né? Aqui criar aberturas, eixos. O nível está desabilitado porque eu só consigo criar níveis numa vista de elevação. Então vamos aqui, ó, elevações, ó, elevações no navegador de projeto. Se eu selecionar qualquer uma das 4 elevações, ele vai habilitar o comando de nível para eu poder criar novos níveis da minha construção. Não é o caso aqui, né? Só estou visualizando esse projeto. E assim por diante. Aqui eu posso definir um outro plano de trabalho, ou seja, no Revit, muitas vezes você não vai trabalhar num plano horizontal. Eu tenho um telhado ou uma laje inclinada e quero utilizar esse plano inclinado para continuar a construção dos meus objetos aqui 3D. Então eu tenho que definir um novo plano. Então a gente pode ver aqui como construir, como definir esse outro plano inclinado, né? A gente pode selecionar um objeto para definir como plano de trabalho, né? Posso selecionar uma laje inclinada ou o próprio telhado inclinado. Posso selecionar uma água desse telhado como plano de trabalho. E tudo que for inserido a partir desse momento é desenhado nesse plano inclinado. Então, para desenhar, por exemplo, o telhado vai sair somente uma superfície. Eu quero detalhar o madeiramento, por exemplo. Então, vai facilitar muito eu definir como plano de trabalho a inclinação do telhado e tudo que for inserido, né? Madeiramento, que eu tenho aqui, não. Aqui, ó. Sistemas de viga, né? Eu posso definir a seção de madeira, tudo que for inserido é inserido nesse plano inclinado. Então, aproveitando aqui, continuando no menu de estrutura, eu tenho as peças estruturais aqui, né, mais utilizadas, viga, parede estrutural, pilares ou coluna, né, piso também. Aqui a parte de treliça metálica, fazer contraventamento, sistemas de viga, né, fazer conexões de perfis metálicos, fundações, armação, né? Então, a partir do momento que você inserir uma viga de concreto, uma coluna, um piso de concreto armado, eu consigo também fazer o detalhamento da armadura. Ele possui várias ferramentas aqui para eu detalhar a armação das peças estruturais. Também inserir componentes de estrutura. Do mesmo modo aqui,
texto de modelo, linha de modelo, aberturas e planos também de trabalho. No menu de sistemas, aí eu tenho hidráulica elétrica, né? Hidráulica elétrica, e tenho equipamentos mecânicos também aqui, de ar-condicionado, a tubulação de ar-condicionado, né? Também nesse menu de sistemas. No menu inserir, então eu posso inserir vários tipos de arquivo, né? Trabalhar com um arquivo do Revit, fazer um vínculo de um arquivo do Revit para poder trabalhar em cima dele, né? Esse arquivo não fica gravado, né, no projeto que eu estou desenvolvendo, eu apenas visualizo ele. É um vínculo mesmo. E a partir desse vínculo eu posso criar, por exemplo, inserir um vínculo de um projeto arquitetônico e em cima desse projeto arquitetônico lançar a minha estrutura, né, colunas, vigas e lajes. Aí depois eu posso aqui desligar o vínculo ou tirar o vínculo e sobra somente o projeto de estrutura. O vínculo IFC, o IFC é um padrão de arquivo, né, para troca entre vários tipos de software, né, de estrutura, arquitetura, instalações. Então, as empresas estão trabalhando bastante nesse formato de arquivo IFC. E o CAD, que é o padrão AutoCAD, né? Trabalhar com arquivos do AutoCAD. DWF também. Tenho aqui fazer decalque, colar decalque de imagens, nuvem de pontos, e aí vai. Ó. Importar do AutoCAD também é diferente do vínculo de CAD. Né? Se você importa um desenho do CAD, o desenho fica aqui, fica dentro do seu arquivo. Se você cria um vínculo de CAD, não. Você visualiza o seu arquivo do CAD, porém ele não está inserido aqui no seu arquivo. Qualquer alteração que esse vínculo de CAD sofra, né, automaticamente ele é atualizado aqui nesse desenho, se você, né, entrar no comando e pedir para atualizar esse arquivo. Ou se você salva o arquivo, né, fecha ele e abre novamente, automaticamente ele lê o caminho do vínculo e traz o desenho atualizado. Então é diferente o vínculo de CAD do importar do CAD, né? Aqui também tenho aqui inserir vistas de outros arquivos, imagem, gerenciar imagem e o que a gente usa bastante aqui, carregar as famílias. Né? A família é a biblioteca dos objetos do Revit. O Revit sem família é um software, fica muito difícil trabalhar. Né? Vem pelado, vem sem nada, sem biblioteca nenhuma. Então as famílias, você tendo as famílias de cozinha, banheiro, dormitório, sala, as famílias das peças estruturais, os perfis metálicos, né? Tendo a família aqui de fundações, tipos de bloco de estaca, tipos de sapata. Então você consegue fazer em 3D. Se você não carrega a família, fica muito difícil construir o seu 3D sem a família, sem a família específica para aquilo que você está projetando. Existem alguns sites gratuitos onde você se cadastra e pode navegar entre as famílias. Um dos sites que eu uso muito é o Revit City. Na aula de famílias a gente pode entrar e procurar alguma coisa, uma porta diferente, uma janela diferente, alguma coisa desse tipo, né? O menu anotar aqui tudo referente a textos e cotas, basicamente, né? Símbolos, textos, cotas, tudo referente à anotação mesmo do seu projeto, né? Então eu tenho aqui tipos de cota, aqui aquele símbolo de nível, inclinação, né? Seta de inclinação para indicar uma rampa que desce, indicar o caimento do telhado, né? Também eu posso utilizar isso aqui. Eu tenho aqui linhas de detalhe, achuras, é tudo por aqui. Os textos, né? Os textos que não são objetos da construção mesmo. Então, o texto que não é
Logotipo, por exemplo, da empresa, né? Que o logotipo da empresa a gente entra em texto do modelo. Agora, texto de anotação é diferente, né? Temos aqui os identificadores, né? Então, porta, janela, esse símbolo aqui, ó, né? Em inglês chama tag, também muito conhecido como tag, são os identificadores de porta, janela ou qualquer objeto que estiver desenhado aqui. Olha só o de porta aqui, né? Tá diferente. O identificador aqui de janela é um hexágono. Aqui já formato elíptico. Então é tudo aqui nos identificadores. Aqui símbolos, né? No menu analisar, então permite fazer alguns tipos de análise, né? Aqui os espaços e zonas, por isso que está pintado colorido aqui, né? Fazer um estudo aqui dos espaços aqui do meu projeto. O que eu consigo fazer também aqui, extrair relatórios e tabelas quantitativas por aqui, mas o mais interessante também permite aqui eu fazer análise estrutural na nuvem, né? Então, desde que eu tenha a minha estrutura modelada, né? Vigas, pilares, laje, coloco aqui carregamentos, né? Carrego a minha estrutura e lógico, coloco aqui os meus apoios, né, os tipos de apoio da minha edificação, combinações de carga. Eu consigo aqui fazer uma análise estrutural. Eu já fiz algumas análises e comparei com o software de estrutura que eu utilizo. Existem diferenças, né, lógico, na análise. E tem um outro porém que é só faz a análise estrutural, não faz o dimensionamento da sua estrutura. Então você vai obter os esforços, né? Máximos e mínimos de cortante, vai ter os diagramas, vai ter os diagramas de momentos, esforços, momentos fletores, você vai obter tudo. Só que aí o dimensionamento você vai ter que fazer manualmente, né? Tem um gerenciador de resultados também, você visualiza os diagramas, os deslocamentos, tudo que está acontecendo na estrutura você consegue visualizar dentro do Revit, né? Então essa análise no cloud assim, é útil para fazer uma análise preliminar da sua estrutura, né? Agora, para calcular mesmo, por enquanto eu utilizo um software específico de cálculo estrutural. O mesmo serve para o robot, né? Se você tem o robot da Autodesk instalado aí, permite uma comunicação também Revit e robot. Você pode fazer análise estrutural lá e devolver os resultados aqui para o Revit para fazer os detalhamentos, coisas desse tipo, né? Vamos continuar aqui. Massa e terreno. Então, para fazer aqui o projeto conceitual da sua arquitetura, né? Você pode usar aqui ferramentas para criar volumes e aqui as ferramentas para criar a topografia, né? Colaboração entre equipe de projeto, tá? Então permite eu trabalhar em equipe, né, com vários profissionais, o arquiteto, o engenheiro de estrutura, o engenheiro de instalações hidráulicas, o engenheiro eletricista. Eu consigo criar aqui worksets, né, configurar modos de trabalho em que cada profissional tem acesso a determinada parte do projeto aqui, criado no Revit, né? E isso eu também consigo, né, aqui, por meio aqui do comunicador, verificar interferências entre esses projetos e enviar avisos, né? Avisos automaticamente para fazer alterações nesse projeto, tá? Então aqui são essas ferramentas bastante úteis para trabalhar em equipe, né? Esse menu colaborar. No menu de vista, onde são criadas os cortes, as vistas 3D, as vistas de planta, né? Porque o Revit, a gente constrói um 3D único, né?
a gente constrói um modelo 3D. Desse 3D eu vou fatiando, vou gerando vistas. Uma vista de planta é eu cortar aqui, criar um plano horizontal, cortando a 1,5 m e olhando para baixo. Isso é uma vista de planta. Uma elevação, né? Eu olhar aqui. Uma elevação é olhar o 3D de frente, né? Criar várias vistas, né? Olhando de frente, olhando de lado aqui, olhando pelo fundo. Então eu crio uma elevação, mas é uma vista também, né? Assim como o corte também. Então existe o comando de corte aqui nas vistas, ó. Corte, ele está desabilitado porque eu estou numa vista 3D. Então eu volto aqui na vista level 1, ele habilita novamente o comando de corte, que é esse símbolo aqui, né? Foi passado um corte com desvio aqui. Tem um atalho aqui do lado da vista 3D padrão. Tem um atalho para o comando de corte também. Então eu gero uma vista de corte. Não é que é desenhado o corte com linhas, não tem nada a ver. É uma vista, né, que eu corto o meu 3D e olho para onde a seta está indicando. Ele gera esse corte. O mesmo com chamada de detalhe, com vistas de planta, elevações, é a mesma coisa. Tá? O mesmo raciocínio aqui. As folhas, né? Posso criar por aqui. E o Revit também, né, tudo que você vai abrindo aqui no navegador de projeto é aberto numa janela. Né? Aqui, ó, olhando do jardim. Né? Então ele vai mantendo abertas essas janelas. Se você quiser organizar essas janelas lado a lado, pode clicar nesse botão. Ó. É o mesmo projeto. Desde a hora que eu abriu nessa folha, né? O projeto abriu nessa folha e fui navegando. Aqui uma elevação, aqui a planta, aqui um 3D. E fui navegando no projeto. Aqui a vista do segundo piso. Se você quiser fechar as janelas inativas, né? Vamos maximizar uma aqui, ó. Opa. Então ele é multijanela. Eu posso alternar por aqui, né? As janelas, ó. Tá? Ou fechar todas as janelas e manter só essa aberta. Então tem aqui, ó, fechar janela oculta. Agora, ó, olha lá, sumiu as outras janelas, só ficou essa que estava ativa. Se eu colocar aqui, ó, lado a lado, vai só essa, porque não abri mais nenhuma vista. Se eu abrir outra vista aqui, o level 1, e selecionar lado a lado, então eu tenho aqui do lado esquerdo o level 1, do lado direito o level 2 e assim por diante, né? Nesse menu vista, a interface do usuário aqui, eu tenho o navegador de projeto e propriedades, né? Aqui, mais alguma, aqui a barra de status, a barra de navegação. Então eu tenho aqui, ó, posso ligar ou desligar aqui mais ferramentas, né? Por meio aqui da interface do usuário. Vamos voltar aqui então, level 1. Gerenciar aqui, eu posso configurar os materiais, né, de renderização, estilos de objeto aqui, eu vou configurar aqui para cada elemento aqui, coluna, por exemplo, linhas ocultas, a cor da linha, o padrão de linha, né, tracejado, linha oculta, tracejado. Então, espessura da linha, né, o Revit aqui, eu configuro uma espessura para caneta 1, né? Aqui é um conceito de caneta e espessura, então o número 1 é a espessura mais fina, né? Aqui vamos olhar paredes. Aqui, ó, 2, aqui, ó, 3, né? Eu consigo aqui, informações do projeto, eu tenho aqui, né, o nome da organização, da empresa aqui que criou o projeto, o nome da construção, o autor do projeto, configurações de energia, que é data de emissão do projeto, o endereço do projeto aqui, ó, é só clicar na linha, ele habilita esse botão aqui com 3 pontinhos, eu clico nele e completo o endereço por aqui. Como o endereço é um campo
que geralmente ultrapassa uma única linha. Eu tenho o nome da rua, bairro, cidade, estado, então eu posso preencher por aqui. Aqui em suplementos, bom, aqui gerenciamento, durante as aulas a gente vai ver eu vou ter que configurar mais coisas aqui, ó, localização do projeto, o norte do projeto, né? O norte do projeto, tá? O norte verdadeiro, aqui, né? Rotacionar norte verdadeiro. O norte do projeto é sempre para cima, né? Suplementos, aqui permite eu carregar aplicativos desenvolvidos para o Revit, né? Então, alguns aplicativos que são criados aí por empresas terceiras, eu posso carregar por aqui. E aqui o menu de edição de objetos, né? Então, copiar, mover, rotacionar, offset, espelhar, alinhar, tá tudo aqui, tá certo? Então, isso é um pouco da área de trabalho do Revit, né? Do menu aqui onde tem os comandos. No Revit também, todo comando que você seleciona, as opções aparecem nessa linha. Ele até altera a cor. Ó, vamos sair fora. Vou chamar um comando aqui, parede. Observem aqui na linha, logo abaixo do menu, aparecem as opções do comando parede. Né? Se eu chamar a porta, aqui embaixo sai as opções para desenhar a porta. Né? Comando de piso. Olha aqui embaixo, ó, as opções para desenhar o piso. Uma outra coisa que acontece no Revit, como eu estou construindo em 3D, é muito difícil você modelar tudo em 3D. Desenhar uma parede em 3D, desenhar um piso em 3D, desenhar uma escada em 3D, né? Imagina modelar a escada tudo em 3D. Então ele funciona da seguinte maneira. No início, você não tem muita prática, pode se perder no meio aí da construção do seu 3D, mas pegando o jeito fica bem fácil. Funciona da seguinte maneira, então, ó, por exemplo, um telhado. Imagina criar as águas do telhado inclinada. Né? Então, quando você chama um comando, ele já abre aqui no final do menu, ele abre aqui, ó, modificar, criar perímetro do telhado. Ele entra no modo de croquis, você faz um croquis em 2D do telhado, especifica a inclinação do telhado. Quando você dá o OK, ele constrói o telhado em 3D. Para sair sem desenhar nada, você clica no X que cancela o comando de telhado. Né? Então, quando você entra num comando, vamos entrar agora no piso. Se você dá ESC no teclado, a gente não sai do comando de piso. Né? Então é muito diferente quem está acostumado com AutoCAD e está acostumado com ESC. Para cancelar o comando, você tem que procurar aqui no final do menu, vai ter aqui, ó, criar limite de piso. Então eu ainda estou no comando de piso. Para cancelar eu tenho que clicar no X. Aí eu saí do comando de piso, voltei no menu. Então, no início a gente não tem prática, né? Vamos pôr aqui, vamos fazer, cadê? Escada, por exemplo. Escada, lá. Aqui no final, ó, entrou no modo de croquis de escada. Então eu desenho em 2D a escada aqui, quando eu dou o OK, ele constrói em 3D. Se você não sai do comando escada, né, vem aqui em arquitetura, eu quero desenhar parede, está tudo desligado. Está tudo desligado. Ó. Porta, janela, ele não habilita nada. Enquanto eu não finalizar ou cancelar o comando de escada, ele não vai habilitar o menu aqui para eu construir outra coisa. Está tudo apagado. Né? Algumas coisas ou outras ele habilita. Né? Mas a maioria dos comandos desligado. Então eu tenho que cancelar. Para cancelar, o ESC não funciona. Tem que cancelar nesse X. Cancelei. Agora voltou todos os comandos aqui. Então no início, até você pegar o jeito aí do Revit, isso pode confundir um pouco. Então se por acaso, né? Se por acaso você entrou num comando aqui, e está tudo apagado, não tem comando nenhum habilitado, verifique aqui no final do menu
se você não está no modo de croquis para criar alguma outra coisa. Nesse caso foi o telhado que eu acionei. Então eu tenho que cancelar o telhado, aí sim habilita os comandos novamente, né? Então, esse modo croquis a gente vai usar muito, né? Fazer o croquis de uma escada, de um telhado, de um piso, do terreno, por exemplo, da superfície topográfica, dos platôs, né? Tudo pelo croquis para criar em 2D. Aí eu confirmo o comando, ele gera o 3D a partir do croquis que eu desenhei. Aqui na linha embaixo do menu vai aparecer as opções do comando que você seleciona, né? Aqui, sempre ficar de olho também aqui. Chamou o comando, olha aqui, configura, né? E usa o comando. Aqui na janela de propriedades também, né? Você vai alterar alguma coisa ou outra, né? Que não aparece aqui nas opções, então você pode também alterar por aqui, né? Para cancelar o comando de parede, por exemplo, esse sim, não tem X e não tem o OK verde aqui. Então esse funciona com ESC. Ó. Parede, tô aqui, ó. Parede, não tem aquele verdinho e nem o X aqui, né? O OK nem o cancela não tem. Então o ESC mesmo cancela o comando de parede. Aqui embaixo, mais algumas configurações de visualização, né? Escala, aqui o nível de detalhamento, o modo aqui de visualização, aqui está em cores consistentes, eu posso trocar para realista, por exemplo. Aí vai ficar um pouco mais lento, porque o modo realista ele vai aplicar as texturas, as imagens de textura aqui nos objetos, né? Então o desenho vai ficar um pouco mais lento, olha lá, concreto, aparece a grama que parece madeira, o estofamento lá dentro já aparece também com a textura, deve ser uma textura de couro, alguma coisa aqui, ó, né? Aparece a imagem mesmo, né? Caminho do sol, então nós vamos configurar o norte, por exemplo, o norte verdadeiro do meu projeto, e ele mostra para mim o caminho do sol. Vou ativar aqui para a gente visualizar onde está apontando o norte. Olha lá, o norte está apontando para lá e o caminho do sol está aqui, né? Aqui sombra, ligado e desligado, ó. Liguei a sombra, então ele aparece a sombra aqui da minha construção de acordo com a indicação do norte que eu configurei. E o horário também, eu posso mudar o horário para fazer um estudo aqui de insolação na minha construção. É só clicar sobre o sol e arrastar, né? Então aqui, por exemplo, 8 da manhã. O sol vai bater aqui, ó, tá fazendo sombra aqui. Agora vamos por aqui. Vamos por mais tarde aqui. Vamos por 4h15 da tarde. Ó, o sol já virou e está fazendo sombra desse lado. Então aqui também nós vamos aprender a utilizar isso aqui, né? Aqui o atalho para renderização. Aqui não sei se vocês repararam a janela aqui, ó. Essa janela de desenho, né? A janela do meu projeto. Então aqui eu ligo e desligo a janela, né? E aqui eu visualizo ou não o que está para fora da janela. Então, é tudo configurável também aqui. Eu posso travar, bloquear uma vista 3D, né? Tem aqui o 3D com cadeadinho. Aqui, ocultar ou isolar um objeto. Também, como eu estou desenhando em 3D, muitas vezes eu quero selecionar alguma coisa que está atrás, por exemplo, aqui atrás da parede, ou eu quero só esconder, que é o isolar elemento. Olha lá, só ficou a parede que eu tinha selecionado. Isolei a parede, né? Reiniciar.
Agora não, eu quero ocultar essa parede para mostrar o que está lá dentro. Então eu venho aqui, ocultar elemento. Olha lá, ele ocultou a parede e aí fica mais fácil enxergar o que está lá atrás da parede, né? Então, muito útil para trabalhar em 3D, né? Porque muitas vezes você quer mostrar, eu quero mostrar o que tem por baixo do telhado. Então eu tenho que esconder o telhado aqui no óculos, ó, ocultar elemento. Aí eu consigo mostrar o que tem lá dentro. Tá? Agora eu quero voltar ao telhado. Vamos reinicializar. Volta o telhado aqui. Tá bastante útil também esse recurso. Em 3D, vamos usar bastante esse recurso. Né? Nas vistas, nas plantas, nos cortes também. Né? A gente vai usar bastante esse recurso de ocultar elemento. Né? Quando eu oculto elementos, né? Posso ocultar aqui. Opa, cliquei errado. Aqui vamos selecionar, por exemplo. Selecionar aqui a mesa. Vamos ocultar esse elemento. Ela ocultou. Vamos ocultar também o telhado. Né? Vai chegar numa hora que você não vai lembrar mais o que foi escondido, né? E você quer saber. Então vamos clicar aqui nessa lâmpada. Revela elementos ocultos. Revelar elementos ocultos. Ele vai aparecer em... Essa cor é a magenta, né? Mais escuro aqui, ó. Essa daqui, a cian, né? Cian, esse magenta também. Elemento oculto. Aí você pode aqui selecionar o que está oculto, né? E inicializar aqui, ó. Clica aqui na lâmpada, ele desliga. Então a lâmpada revela o que está oculto, né? O que foi escondido, tá bom? Nessa lâmpada aqui. As propriedades da vista, né? Então a gente tem aqui, no caso estou numa vista 3D, né? O modelo analítico é o modelo da estrutura, então quando você modela pilares, vigas, laje, é construído também junto com os elementos 3D, é construído o elemento de barras e nós, né? Chamado de modelo analítico, que eu posso esconder ou não por aqui também. Então, aqui é uma geral do ambiente de trabalho. Né? À medida que a gente avança nas aulas, é lógico, vou explicar cada parte dessa área de trabalho.